Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja hoje celebra a festa da transfiguração do Senhor, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O próprio texto litúrgico explica o sentido deste ato de Jesus de transfigurar-se diante destes discípulos. A transfiguração é uma antecipação da glória futura, com a finalidade de que os discípulos não se escandalizassem, ou seja, não fraquejassem diante do mistério ou do acontecimento da paixão de Jesus, para que eles tivessem forças diante daquela grande provação para eles. Tiveram então uma antecipação da glória futura. Aqui existem então 2 realidades. Uma antecipação da glória significa uma coisa muito positiva para eles, como também acontece conosco. Antecipações, sinais da glória que nos são dados. Mas existe uma outra coisa aparentemente negativa. Esta antecipação não é definitiva. Ela aponta para uma realidade que não é a realidade deste momento. Por isso, há o contraste entre o desejo deles de permanecerem ali e a maneira repentina como tudo se acaba, como aquela visão maravilhosa termina, e sobre a qual Jesus pede segredo durante um tempo, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Então, mesmo essa antecipação da glória é recebida como uma coisa concreta, mas ao mesmo tempo é recebida também como uma coisa misteriosa. As coisas não estão resolvidas, mas alguma coisa é dada para que as pessoas possam vencer os momentos difíceis. Analisando um pouco a própria leitura, em primeiro lugar, vemos que Jesus se retira num lugar à parte, numa alta montanha, levando alguns dos seus discípulos. Trata-se de um mistério, de uma glória que estão escondidos, assim como o tesouro escondido no terreno. A manifestação da glória de Jesus, o seu rosto brilha como o sol. Há uma recordação nesta passagem de quando Moisés recebeu a graça de encontrar-se com Deus no alto da montanha, e diz a Sagrada Escritura que quando ele descia da montanha, ele não sabia que o seu rosto brilhava, e todos viam aquele brilho. Ele foi tomado pela glória de Deus. Assim o rosto de Jesus também brilhou como o sol. Os que aparecem ao seu lado, Moisés e Elias, que sintetizam a lei e os profetas.
Esse era um antigo nome das Sagradas Escrituras, a lei e os profetas. Então, há uma demonstração de que as coisas não estão, por mais que sejam confusas, as coisas não estão fora do lugar. Há uma continuidade. Jesus, diz o texto, conversa com Moisés e Elias. Quer dizer que tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer estão sob o desígnio de Deus, estão no mesmo projeto. As coisas não estão fora do lugar. Embora a gente não perceba, e isso a paixão iria provocar neles, como também os momentos difíceis da nossa vida, momentos de paixão, também provocam isso em nós, as coisas estão nas mãos de Deus. Nada está fora do lugar se levarmos em conta o desígnio de Deus, embora para nós tudo possa ser confuso em algum momento. Uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Então, ao final da visão, dá para imaginar esta cena? A nuvem encobre o sol, o rosto brilhante de Jesus, e uma nuvem luminosa. A nuvem encobre o sol, mas é uma nuvem luminosa. É mais ou menos assim que é a caminhada da vida cristã e do discipulado. É uma nuvem, o sol está encoberto, mas o brilho do sol faz essa nuvem ainda ser luminosa. Alguma coisa da glória nós contemplamos. Não é a visão definitiva, mas também não é o caminho nas trevas totais. Nós não caminhamos na sombra, pura e simplesmente, mas na sombra de uma luz, de uma nuvem luminosa. A palavra, a voz, esta representa o desfecho final em favor de Jesus. Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Sabe quando a gente dá testemunho sobre alguma pessoa e a gente diz, nesse aqui eu confio, pode fazer o que ele disser? É o testemunho da voz, que é a voz do Pai, a voz de Deus. Toda ela dizendo, apesar de toda a confusão, de toda a dúvida, da aparente obscuridade do caminho, sigam o meu filho. Ele é este grande sinal que permanece no meio de vocês. Escutai-o. Jesus, então, se aproxima deles. Eles estão com o rosto em terra. Jesus estava com o rosto brilhante como o sol antes. Agora eles estão com o rosto em terra. É o lugar do ser humano. O humus, a terra. O humano é o nosso lugar. Reconhecer que a nossa vida é muito pequena, mas está nas mãos de Deus. Jesus toca neles, se aproxima, toca neles para dizer, levantai-vos e não tenhais medo. O mesmo que ele diz a cada um de nós hoje. E depois, então, ele oculta novamente essa visão, pedindo a eles que não contem aquela visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. O que significa que essa contemplação é um segredo. Segredo não no sentido que ninguém pode saber, mas é alguma coisa que se experimenta pessoalmente. Para isso é necessário que a gente tenha a capacidade de seguir Jesus num lugar à parte, de com ele subir a montanha e, principalmente, de fazer aquilo que a voz testemunhou. Escutai. Rezemos. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.